Queridos, cadê o banner? Tá lá. Bacana o banner, né? Quero parabenizar quem foi que fez, não sei se foi o pastor Lindo. Tem tudo a ver com a ministração de hoje, queridos. Presta atenção, cada detalhe que foi colocado nesse banner. Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é vivendo para servir. Engraçado quando a gente fala sobre essa questão de servir, a primeira coisa que vem na nossa mente é alguém preparando um prato de comida, uma refeição, entregando para outra pessoa, não é verdade? Só que, estudando a Bíblia, tendo intimidade com Deus, eu pude perceber, já nesses 27, 28 anos caminhando com Cristo, eu pude perceber que o servir do Senhor vai muito mais além do que você preparar um prato de comida, uma refeição e entregar para uma pessoa. E sobre esse assunto hoje, o tema Vivendo para Servir, que eu quero falar aos seus corações nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser algo muito edificante para cada um de nós que está aqui, para você que está me assistindo pela rede social, pela internet aí, YouTube, ou que vai assistir daqui uns dias. Receba no seu coração essa palavra, que Deus vai ministrar para você e para vocês que estão aqui à frente. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 36 a 42. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 a 42. Eu fui presenteado esses dias com esse texto. Falei, pastor Arlindo, falei, pastor, que coisa maravilhosa. Foi a minha vez de dar uma palavra no aprisco lá, comandar o aprisco, no qual faço parte, o nosso alvo é Cristo. Eu quero deixar o convite para você que não tem aprisco. Procure-nos ali no Parque Fortaleza, amém? No Vista Alegre ali, bem próximo, na casa do irmão Márcio Masqueta. Então eu fui presenteado com a minha vez de ministrar a palavra do Senhor, com esse texto de Atos, capítulo 9, versículo 36. Eu fiquei assim, completamente apaixonado. Falei para minha esposa, olha, eu fiquei apaixonado por essa mulher. E vocês vão entender o motivo no decorrer da ministração. É algo assim de Deus para nossas vidas nos dias de hoje também. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta era cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, adoecendo, veio a morrer. E tendo levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir em ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com ela. Mas Pedro fazendo-as sair todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, quer dizer Dorcas, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe as mãos, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Deus, eu quero em nome de Jesus, nessa noite, Deus, de quinta-feira, depois de ser convocado pelo pastor Arlindo para estar ministrando essa palavra, depois de ter lido essa palavra várias vezes, estudado, eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga para nós aqui uma interpretação perfeita. Que cada pessoa que esteja aqui, Deus, nessa noite, ou que está me assistindo pela rede social, possa entender o verdadeiro sentido de servir, Deus. Esse é o meu propósito dessa noite. Eu me dispus à sua disposição. Lhe dou total liberdade ao Espírito Santo para me usar da forma que o Senhor quiser,
para que essa palavra possa alcançar cada pessoa que está aqui nessa noite e para você que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, eu oro hoje e sempre. Amém. Amém? Queridos, como o texto diz, o texto e o tema diz, né? Vivendo para servir. Um dos textos também que eu gosto muito, que Jesus abre para nós essas portas da servidão, o ato de servir, que é maravilhoso, que está em Mateus capítulo 20, no versículo 28, diz bem assim, não precisam abrir que eu vou adiantar, diz assim, olha o que Jesus, o próprio Jesus disse, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate a muitos. Como eu falei para vocês, servir vai muito mais além do que você preparar um prato de comida ou uma refeição e entregar para aquela pessoa que está na sua mesa ou naquela pessoa que está na sua frente. Esse ato de servir nos lembra muito daquelas pessoas, né, aqueles andarilhos que passam pedindo nas casas, né? Às vezes um embriagado, um mendigo, pedindo às vezes um prato de comida. É quase impossível que alguém não faça isso, né? De ir lá, preparar e entregar. Então, servir vai muito mais além do que isso. Eu quero chamar a sua atenção para a questão de servir. Servir, você pode servir no seu emprego, a forma de você ajudar o seu companheiro de trabalho, ensinar aquilo que ele precisa, isso é uma forma de servir. Servir também pode ser quando você aconselha uma pessoa que está precisando de um conselho e não sabe lidar com algumas situações ou algumas circunstâncias, e você tem noção disso, de como resolver, você vai aconselhar. Isso também é uma forma de servir. Servir também é quando você vai no hospital visitar um ente querido, uma pessoa que está internada lá que você conhece, ou às vezes nem mesmo que você conhece, porque ouviu falar. Ir lá visitar aquela pessoa e orar por ela, isso também é uma forma de servir. Servir também tem várias formas de servir, queridos. Essas são uma das formas que eu separei para falar para vocês. Servir também tem como você servir o seu cliente na empresa que você trabalha, que você faz parte, que você é proprietário. Infelizmente, por esse lado, tem muitas pessoas que só pensam em visar lucros. Quando o cliente entra na sua porta, a primeira coisa que ele entende é que vai entrar o dinheiro na sua conta. E, na verdade, servir também tem uma forma especial de você lidar com o seu cliente, você entender a situação dele, talvez apertar um pouquinho mais o desconto do seu produto, do seu trabalho, facilitar, entender a situação do seu cliente. E eu na empresa lá, eu tento fazer o máximo possível disso aí. Tem hora que chega o meu cliente lá que está numa situação precária, que você entende, e na mesma hora o Senhor fala assim, olha, é sua hora. Abençoa ele. E aí eu vou lá, preparo, facilito. Não vou fazer com todo mundo, senão a empresa não anda também, né, gente? É só quando o Espírito Santo ministra, deixa bem claro. E aí você vai ali, facilita a situação, quebra o galho dele. Às vezes ele não tem condição de comprar uma peça que tem que ser colocada e eu tenho ali uma usada boa, vou lá, coloco para ele, não cobro, só cobra mão de obra. Então isso é uma forma de servir. O nosso trabalho também é um ambiente, um espaço onde você pode servir. E com isso, bobo é quem pensa que perde em talvez apertar um pouquinho mais de desconto e ajudar o cliente. Bobo é quem pensa que perde em facilitar o lado do seu cliente às vezes. Essa é a verdadeira propaganda para o nosso negócio. É dessas formas que a notícia corre, que a conversa corre, que você é um ótimo profissional, que ali não tem uma empresa, tem um ser humano administrando aquela empresa ali atrás. Então, essa é a forma de servir. E o próprio Cristo nos ensinou isso. Ele falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Olha só, quem nos deu esse exemplo maravilhoso? O próprio Deus aqui em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Se o próprio Deus se predispôs em servir, eu gosto muito, Marcelo, daquela passagem dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Que é um exemplo maravilhoso que esse, gente. Jesus está ali, aquela multidão ali, mais de 5 homens, além de mulheres e crianças ali. E vai dando a noite, aquelas pessoas sentadas naquele orvalho, naquela grama ali. E Jesus começa a se preocupar, fala, esse povo tem que comer, não é só de palavra não, tem que comer também. E aí chama os discípulos apresenta aquele garoto lá que tinha nas cestinhas 5 pães e 2 peixinhos. E através daquilo ali, algo maravilhoso Jesus faz, que é a multiplicação, alimentou uma galera e ainda sobrou um monte de cestos para levar para casa. O próprio Cristo
O próprio Cristo preocupava em servir. Isso é servir, queridos. Servir não é só falar, tem que ter atitude. Eu quero aproveitar o gancho aqui e lembrar que nós estamos numa campanha, gente, da ceia de Natal aí. Abençoa, coloca a mão no bolso, tá? Que isso vai ser uma benção também. Bem? Vai, irmã? Glória a Deus. Então, eu quero ir lá para o texto que nós lemos, que é a primeira pessoa que nos ensinou a servir foi o próprio Cristo, né? E agora nós temos aqui essa mulher maravilhosa, como eu disse para vocês, Dorcas. Dorcas é um exemplo tremendo a ser seguida. Talvez você está perguntando, quem é Dorcas? De onde que saiu Dorcas? Queridos, eu durante 27 anos, 28 anos de ministério, eu posso falar para vocês sem vergonha nenhuma, eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Talvez eu lendo a Bíblia deve ter passado, mas como eu falei, nesse período do aprisco, nessa oportunidade que eu recebi do Senhor, me chamou muita atenção e eu gostei muito dessa história. Eu falei, vou me aprofundar um pouquinho, quero estudar e entender um pouquinho mais dessa situação. E aí eu fui estudar quem era Dorcas. Dorcas era uma mulher que tinha o seu nome Tabita, né? Tinha outro também por nome de Gazela, embora seja o nome de um animal, mas chamavam ela também por esses três nomes, Tabita, Dorcas e Gazela. Dorcas vivia em Jope, uma cidade portuária, né? A cidade começou a existir depois de terem começado ali as embarcações, embarcar e desembarcar os produtos, que é a porta de entrada para Israel ali. Faz parte de Israel, Jope, entendeu? Muito próximo ali da antiga Palestina, cerca ali de 60 quilômetros de Jerusalém. Então, esse porto ficou muito conhecido. Segundo a história que eu li e estudei, esse porto, Jope, esse porto existe cerca de 1800 anos antes de Cristo. Por ali passaram muitos personagens bíblicos, muitos reis. Os reis transportavam ali as madeiras que vinham do Líbano para os seus palácios, para fazer as suas obras. Ali também foi onde saiu Jonas, quando Deus convocou ele para ir pregar contra Nínive. Jonas fugiu, ali naquele local ele pegou a embarcação e tentou fugir da presença do Senhor, e todos conhecem a história. Então, Jope é uma cidade portuária, uma cidade que muitas pessoas, muitos personagens bíblicos passaram por ali. Então, Dorcas, como eu falei, ela tinha três nomes, eu quero ficar apenas agora para frente só com o nome de Dorcas. Dorcas vivia ali. A Bíblia fala que Dorcas, no versículo 36 do livro de Atos, capítulo 9, que Dorcas era uma discípula de Jesus. Embora ela não faz parte do rol dos 12 discípulos que Jesus escolheu, mas era uma discípula porque ela vivia o Evangelho. Ela vivia verdadeiramente aquilo que Cristo ensinou. E uma das coisas que ela mais praticava, queridos, no seu ministério, é a ordenança que Deus entregou para a igreja, que era para cuidar dos órfãos e das viúvas. Ela vestiu verdadeiramente a camisa em relação a esse ministério, e isso ela fazia com muito êxito. No versículo 36 também fala que Dorcas ficou muito conhecida por causa das esmolas que ela dava. As ajudas de custo. As esmolas que ela dava não eram aquelas esmolinhas de centavos que nós vemos hoje, a pessoa jogar ali, entregar para quem está na porta do banco ali. Era uma esmola bem abençoada mesmo. Então, por causa dessas coisas, por causa dessas atitudes de Dorcas, por causa das suas esmolas, por causa do cuidado dela, do ministério dela de cuidar essas pessoas, os órfãos, as viúvas e os santos, ela ficou muito conhecida, e além de ser muito conhecida, ela foi muito amada pelaquela sociedade ali, pelaquela religião ali, pela região da Palestina, Jope, e ali Lídia. Então, Dorcas se tornou essa pessoa amável, admirável, querida pelas pessoas. Mas nem tudo é maravilha, né? Tem momento, no versículo 37, nós vamos ler, Dorcas adoece e ela vem à morte. E enfrentar a morte, querido, não é para qualquer um. Eu falo para vocês, porque eu já passei por isso, né? Enterrei meu pai muito cedo, com 55 anos. Não foi muito fácil para nós, meus irmãos, mas nós rompemos em fé. E não é qualquer pessoa que se dá muito bem com essa situação. Tem pessoas que têm comportamentos difíceis. Tem pessoas que têm que ser sedadas, tem pessoas que têm que ser medicadas, tem que tomar seu calmante. Tem pessoas que se desesperam. Esses dias mesmo eu fui convidado para um velório ali, de um amigo meu.
E aí, aqui no Memorial Inácio, e aí eu fui lá e esse cara era muito conhecido na cidade. Na hora que eu cheguei ali no memorial ali, a frente estava cheia de carro, muita gente na frente, na recepção ali também tinha muita gente. Para quem não conhece, ali tem 2 alas para realizar 2 cultos fúnebres, né, 2 velórios se for necessário. Do lado dessa pessoa que eu fui visitar tinha muita gente ao ponto de eu não conseguir entrar. E aí, por causa disso, eu fiquei na recepção ali e fiquei observando. E do outro lado, havia um velório de uma senhorinha de 82 anos. A sala vazia, só tinha ali 3 pessoas. As 3 filhas dela. 2 filhas chorando e uma filha desesperada. Desbruçada em cima do caixão, chorando, chorando. E aí eu sou muito observador, eu fico ali, né? Eu fico olhando para aquela multidão, olhando para cá. Daí fiquei avaliando, será que ele era muito querido? Será que ela não era? E fiquei assim, né? Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá falar uma palavra para ela. Vai lá dar uma palavra de consolo. Eu falei, eita Deus. E aí eu entrei lá naquela sala ali e me aproximei do caixão, conversei com aquela que estava, comecei a conversar com aquela que estava muito desesperada. Eu falei, o que aconteceu? Se era mãe dela, ela falou que era mãe dela. Perguntei se era uma morte natural, ela falou, olha, não é uma morte natural. Minha mãe pegou uma virose, ficou internada durante 15 dias internada, descobriu que tinha um câncer e não resistiu e morreu. Eu falei, poxa, que pena, né? Mas vamos olhar para um outro lado. Eu comecei a falar com ela. Veja como que Deus foi tão maravilhoso com ela. Sua mãe com 82 anos, enferma com câncer. Deus permitiu que ela ficasse só 15 dias sofrendo. Quantas pessoas passam anos sofrendo com essa enfermidade terrível, lutando, e Deus poupou esse sofrimento dela. Com certeza sua mãe deixou um legado muito grande aqui nessa terra. E pelo que eu estou vendo, são essas 3 filhas que vocês são, né? Ela, pois é, tal. Ela regalou o olho quando eu falei que Jesus tinha sido muito bondoso com ela, né? Aí eu abri o coração, falei, olha, eu queria dar uma palavra para vocês. Vocês permitem? Ela, permito. Então chama suas irmãs. Aí peguei um texto bíblico, li para ela uma palavra de fé, de motivação, de confiança, que Deus estava no controle de todas as coisas. Li ali, orei com elas. A hora que eu fui sair, eu dei um abraço em cada uma. Naquela que estava mais desesperada, eu apertei um pouquinho mais o abraço, segurei um pouquinho mais o tempo, abençoei ela, e aí eu virei as costas. A paz reinava. Cessou aquele desespero. O que é isso se não é servir também ao Senhor? Isso também é uma forma de servir, querido. Diante dessa situação, eu também me lembro de Marta, irmã de Lázaro. Quem lembra da história? Que está lá em João capítulo 11. Abre lá, queridos, a Bíblia, livro de João capítulo 11. Só para nós dar uma passadinha para vocês entenderem aqui. No livro de João, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 20. Amém? Diz assim a palavra. Marta falando, queridos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria. Deixa eu voltar, queridos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria, porém ficou assentada em sua casa. Todos sabem a história, conhecem a história de Lázaro. Lázaro ficou doente, teve uma hora que as coisas complicaram para ele. E Marta e Maria mandou chamar Jesus, porque Lázaro era muito querido, muito amigo de Jesus. E infelizmente Jesus estava a uma distância muito considerável do local onde Marta estava, se não me engano, Betânia. E aí quando Jesus retornou, Lázaro já tinha 4 dias morto e sepultado. Então, quando Marta vê Jesus se aproximando, ela se desespera. Marta entrou por causa dessa situação, por causa da enfermidade de Lázaro, porque ele tinha morrido, num quadro, como eu falei para vocês, desesperador. Marta é aquela pessoa que teve que tomar remédio nos dias de hoje, falando. Entrou-se no seu coração um espírito de morte nela, uma angústia tão grande, que ela não conseguia se conter.
E quando ela vê que Jesus está se aproximando, ela corre ao encontro dele, se desespera e se joga aos seus pés e disse, ao versículo 21, disse, pois, Marta, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só que situação. Conhecendo Jesus como ela conhecia, sabendo dos milagres que Jesus havia feito, da ressurreição que Jesus já tinha ressuscitado, ela esqueceu de tudo isso e ela se fechou nesse momento difícil que é encarar a morte. Então ela se desespera. Disse, pois, Marta, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus começa a tratar, ela fala assim, mas ela também fala assim, mas também sei que se tudo que pedires, Deus te concederá. Ao mesmo tempo que ela estava desesperada, ela também criava dentro do seu coração uma fé. Mas só que o desespero falava mais alto. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Olha só as palavras de Jesus. O seu irmão há de ressuscitar. E ela não consegue entender isso. No coração dela, olha o versículo 24. E disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela acreditava que Jesus estava falando do dia que todos nós vamos ressuscitar. Versículo 25. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Jesus faz a pergunta para ela. Queridos, chega um momento em que Jesus fala assim para Marta e Maria, olha, onde está Lázaro? Eu quero ver Lázaro. E aí eles conduzem Jesus até o sepulcro. E quando Jesus está na frente do sepulcro, Jesus dá a ordem para os judeus, para aquelas pessoas que estavam ali, que tirasse a pedra. Quando Jesus fala isso, escrito Marta, você pode ver isso lá no versículo 39 e 40, Marta mais uma vez envolvida pelo espírito de morte e tristeza, diante da possibilidade de ver o seu irmão ressuscitado, ela se joga aos pés de Jesus e fala assim, Senhor, mas já tem 4 dias que ele está morto, ele já cheira mal, ele já está fedendo. Olha o que o espírito de morte faz, queridos. Diante da possibilidade do próprio Cristo estar na frente dela, ela não conseguia entender que ali é uma possibilidade de Jesus ressuscitar Lázaro. E então, Jesus faz aquilo que todo mundo sabe. Jesus chama Lázaro para fora e Lázaro sai. E aí é uma palavra tremenda para uma outra oportunidade, queridos. Queridos, não é fácil, como eu falei para você. Lidar com a morte, com o velório, não é fácil. E aí eu quero voltar lá para Dorcas, que é no capítulo 9, e continuar, querido, falando a respeito dela. Então, Dorcas morreu, os discípulos e as pessoas que amavam ela preparavam o seu culto fúnebre. Naquela época, eles tinham o costume de quando a pessoa enterrasse, fosse detectado, diagnosticado que era morte, a pessoa já enterrava. Talvez por causa do clima da região lá, ser muito quente, alguma coisa assim. Esse era o costume deles. Mas com com Dorcas foi diferente. A Bíblia fala que no versículo 38, que eles pegaram Dorcas e colocaram num quarto mais alto. Eu acredito que para não dar muito tumulto com as pessoas, porque ela era muito querida, como eu falei para vocês. Ou talvez para preservar o corpo um pouco mais de tempo. E aí o texto fala que no versículo 38, versículo 38. E como Lida era perto de Jope, ouviram os discípulos que Pedro estava ali e mandaram os 2 varões rogando que voltasse, que viesse a ter com ele. Então eles colocaram colocaram Dorcas num lugar reservado, um pouco mais alto, para não haver tumulto, e preparavam-se ali então o velório. E aí os discípulos mandaram os varões chamar Pedro para que Pedro viesse. E Pedro, como era uma distância também, 20 quilômetros, tá? Lida de Jope, Pedro demorou um pouco a chegar, e quando Pedro chega, no versículo 39, diz assim, ó, versículo 39. E levantando Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera. Pedro foi convocado. A princípio, querido, Pedro tinha sido convidado para um culto fúnebre. Pedro chegou ali. E quando Pedro chega, a Bíblia fala que Pedro chegou naquele local onde Dorcas estava. Ele presenciou algo maravilhoso. Ele identificou ali que Dorcas tinha um ministério. E o seu ministério era muito profundo.
A Bíblia fala que Pedro mandou tirar aquelas pessoas daquele lugar, daquele quarto que estavam ali, daquela casa. E a Bíblia diz que ele chegou onde Dorcas estava, ajoelhou e orou. Eu quero chamar a sua atenção para você nessa noite. Pedro tomou uma atitude muito abençoada. É uma atitude que está ao meu alcance e ao seu alcance quando precisarmos, que é a oração. Quando as coisas não vai bem na sua vida, quando as coisas estão se complicando, quando as coisas não estão fluindo conforme você queria, quando as coisas estão indo de mal a pior, e quando não está acontecendo as coisas, a melhor opção é orar. E Pedro aqui dá um exemplo tremendo. A Bíblia fala que Pedro ajoelhou ali naquele quarto e orou ao Senhor. A Bíblia não revela qual foi a oração de Pedro, não revela, mas eu imagino Pedro intercedendo ali para Deus fazer um milagre naquele lugar. Pedro entendeu que Dorcas tinha um ministério e ela tinha que continuar aquele ministério, porque ela iria fazer muita falta para aquelas pessoas. Então eu imagino Pedro ali suplicando por misericórdia, pedindo um milagre para a vida de Dorcas. E a Bíblia diz que Pedro se levantou, se aproximou-se dela e disse assim: Dorcas, levanta-te. E Dorcas abriu os olhos e sentou na cama. Glória a Deus. Posso escutar um glória a Deus? Que coisa maravilhosa é isso, poder, Senhor, queridos. Contar com aquele que pode todas as coisas no nosso momento de dificuldade. Pedro faz uma coisa maravilhosa, que é um exemplo a ser seguido. Quando Dorcas ressuscita, que ela volta e senta, Pedro toma Dorcas pela mão e conduz ela até aquelas pessoas, aos santos, às viúvas, aos órfãos, e entrega ela em vida. Ah, se todo pastor pensasse dessa forma. Infelizmente, querido, até nessa classe tem pessoas. Pedro devolve o ministério para Dorcas. Ah, se todo pastor pensasse dessa mesma forma, tivesse essa mesma atitude. Tem muitos pastores por aí que ficam tentando dar rasteira no outro. Cara, como que é difícil. Eu já vi isso. A pessoa chega ali e tal, com quem não quer nada, está participando, daqui a pouco toma a palavra. E se não, o pastor da igreja não tomar cuidado, ele leva a rasteira, toma o ministério dele. Então, queridos, isso acontece também. Pensa você que não acontece? Acontece. Então, Pedro dá esse exemplo. Pedro pega Dorcas, tira do seu quarto, da sua cama ali, e entrega com vida para aquelas pessoas. Pedro entendeu ali que Dorcas tinha um ministério, e o seu ministério era muito profundo. E a gente entende com isso, querido, que esse ato de ministrar a palavra de Deus, de servir, não é só palavras. Palavra é muito bom. Falar do amor de Cristo é muito bom. Aconselhar as pessoas é muito bom. Servir as pessoas é muito bom. Mas pôr a mão no bolso, ajudar quem realmente precisa, é maravilhoso. E esse era o ministério principal de Dorcas, queridos. Ela apanhava a mão no bolso verdadeiramente. A Bíblia não revela a sua profissão, mas ao entender e estudar, ao ler a Bíblia e entender, a gente consegue entender, ter um pouquinho de noção que ela era uma costureira. Provavelmente a sua profissão era essa. E ela costurava as túnicas, as vestes e doava para as pessoas. Segundo alguns teólogos, alguns estudos que eu fiz, eles acreditavam que ela juntava os retalhos, né? E emendava eles e fazia algumas roupas e presenteava aquelas pessoas mais necessitadas. Olha só, que coisa maravilhosa, se isso realmente foi verdade. Quantos de nós não lembramos daquele tapete de retalho, né? Aquele cobertor de retalho? Minha mãe fez muito isso quando costurava. Então, Dorcas dá esse exemplo maravilhoso das coisas simples, da simplicidade, das coisas... Talvez você não tenha dá valor nenhum para aquilo, mas pode abençoar a vida das pessoas. E eu quero, queridos, caminhar para o final dessa palavra de hoje, trazendo no seu coração isso daí. A palavra do Senhor é muito abençoada. Esse texto é muito maravilhoso, querido. Dorcas é um exemplo para ser seguido. Dorcas é um exemplo para ser vivido. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo,
que fez questão de mencionar isso, a vida, a história dela nessas cartas de Atos. Porque não tem como deixar passar em branco. Eu quero pedir em nome de Jesus nessa noite, que nós saímos daqui com essa ideia de abençoar as pessoas, de servir. Servir com aquilo que está ao seu alcance. Talvez com um prato de comida, como eu disse. Talvez com uma carona. Talvez com um pouquinho, se apertar o orçamento e dar um desconto a mais para a pessoa. Com essa ideia de entender que nem tudo é lucro. Tem pessoas que precisam. E por que não abençoar se está ao nosso alcance fazer isso? Que você sai daqui com essa ideia de visitar as pessoas, de orar por ela. Você sai daqui com essa ideia de abençoar, de pôr a mão no bolso mesmo e nos abençoar com essa cesta que nós estamos preparando para o Natal. Essa foi a história de Dorcas. Uma história tremenda para ser seguida. Amém?